Olá, sejam bem-vindos novamente. E hoje nós estamos aqui com o missionário Luiz Taveira, né? Ele foi formado na Jocum, Jovens com uma Missão, e hoje nós vamos estar debatendo, né, falando sobre o assunto política e religião. A princípio eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a história dele, né, como missionário. Né? Olá, boa noite. Como o Marcelo já me apresentou aqui, eu sou um missionário, uma formação de Jocum, como ele falou, e eu tenho desenvolvido esse ministério através de três áreas, né? A área da evangelização, a área social, né? Trabalhamos na área social e desenvolvemos algumas ferramentas, né, para levar as pessoas, né, ser alcançadas através, principalmente, da palavra de Deus, né? Trabalhar na área de misericórdia com as pessoas, que está muito ligado a essa questão da área social, e levar sobre essa nação, né, um pouco de alívio, né, trabalhando com as questões pessoais e principalmente naquilo que nós podemos ajudar, não é? Também não só levando a palavra, mas também levando alimento, dois tipos de alimento: o alimento físico, aquele alimento que sacia a nossa fome, né, que é o arroz, o feijão, essas coisas e tal, e o alimento principal para eles, que é a palavra de Deus. Sim, primeiro eu queria perguntar logo, ir direto ao assunto, né? Política e religião se misturam ou não se misturam? Hoje se mistura. E como que se mistura? Através do envolvimento das lideranças, né? Hoje eu vejo assim, o povo evangélico, né? Dizem as pesquisas, né, que são 33% no Brasil, 33% de evangélico. Então é um número expressivo, né? 33% elege um governador, elege até um presidente, é provável que eleja um presidente. Então é uma área, vamos dizer assim, muito cobiçada pelos políticos, né? Independente da crença dele, da religião, vamos dizer assim, que ele faça parte. E, por outro lado, também nós entendemos que a religião também tem interesse na política, porque muitas coisas ela pode também conseguir através da política. Então é um jogo, né? Vamos dizer assim, político-religioso. Não, porque a gente sabe que no final da Idade Antiga, né, na questão lá do Império Romano, como o Império Romano ele começa a crescer, e depois a questão do cristianismo também começa a crescer junto com o Império Romano, naquela época. E aí, o que acontece é o seguinte, o Império Romano, né, ele vê que esse povo, né, que começou a se denominar como cristãos, foram até eles, os próprios romanos, que intitularam eles como cristãos, né? E durante esse período, o Império Romano vê a necessidade de fazer uma fusão, de trazer, já que eles não conseguiam combater, tamanha a velocidade que crescia, eles queriam trazer esse povo para dentro da questão política, né? E essa foi uma jogada política onde começa aí a nascer a Igreja Católica. Mas o que eu quero te perguntar não é isso. Eu queria te perguntar o seguinte: quando a gente fala sobre mistura, eu quero falar assim, Jesus como profeta e a política. Eu quero começar assim. Na época em que Jesus nasceu, na Palestina, a Palestina estava em turbulência. Na época em que ele nasce, o Império Romano, né, o Império Conquistador, era muito forte. Sim. Vamos dizer assim, e ele nasce nesse período de Otávio Augusto, era um imperador, esse imperador romano, e Jesus nasce no meio dessa turbulência, vamos dizer assim, na Palestina. E a política fervia, né? Havia os macabeus que lutavam pela liberdade do povo judeu, né? Contra o Império Romano. E qual é o discurso que Jesus vinha
no meio de toda essa turbulência. Era de um reino, mas não de um reino terreno, né? De implantar o amor, de implantar a comunhão entre os homens, a unidade entre os homens, em compartilhar essa situação. Então ele nasce nessa área, nesse tempo muito de turbulência. E o que o Império Romano ele fazia com esse tempo? Desde que não fosse contra o Império Romano, as pessoas poderiam transitar a sua vida, é normal. Mas por outro lado, por que isso vem? Porque o Império Romano, para agradar, na realidade, os governantes daquela época da Palestina, eles se voltam na realidade contra Jesus, né? Sim. Então aí começa, na realidade, o cristianismo começa no meio de toda essa turbulência. Tem um momento na Bíblia, né, que é relatado nos Evangelhos, onde os apóstolos estão passando por um determinado lugar, Isso. uma determinada província, e eles são abordados por soldados romanos a respeito de pagar os impostos. Isso. Sobre naquele momento. E aí Pedro vai se referir a Jesus e vai perguntar para ele: Senhor, o que nós vamos fazer? Paga ou não paga? Aí Jesus responde a ele com aquela dê a César o que é de César. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Separando, na realidade, as duas questões. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que isso aí, na sua cabeça, como é que você imagina isso em relação a essa ideia de que a religião se mistura, né? E tem Jesus que não quis se misturar, ele não quis se envolver com esses assuntos. Então, na verdade, são três coisas, né? Religião, Jesus e política. A pergunta é: Jesus se envolveu na política? Essa é a pergunta que eu quero primeiro fazer. Não. Então, o que ele quis dizer com dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus? Exatamente isso. Cada qual do seu qual. Aqui, o reino, não vamos usar nem religião, porque não existia. Essa religião. Jesus com a política. Jesus e a política, ele entendeu o contexto, na realidade, o qual ele estava vivendo, por nascer em uma nação dominada, né, por um império. E ele não quis misturar essa situação. Alguns discípulos dele eram muito envolvidos com essa questão política, né? Exemplo que eu falei para você dos macabeus. Pedro era talvez um dos macabeus, né? E eles entenderam, aqueles primeiros homens que estiveram com Jesus, o que eles imaginavam na cabeça dele, né? É que esse homem que vinha segundo as profecias, essas coisas todas, esse homem ia ser um libertador. Então eles imaginavam de alguém da raiz de Davi, como ele era da raiz de Davi, que viria na realidade para livrar o povo desse jugo, livrar o povo dessa escravidão. Mas eles acharam que ia ser por força, que ia ser por violência, essas coisas todas. E quando eles percebem, Jesus está agindo no espírito contrário. Então por isso que Jesus diz para Pedro: não, a política está lá, o governo está lá. Então eles na realidade estão dentro das funções dele, mas o meu reino não. O meu reino, ele não pode se misturar. Então você entrega o que é deles, né? E a Deus o que é de Deus. O que era de Deus ali que ele estava falando? Era a questão do reino, né? De viver desse reino. Então Jesus não teve nada a ver com política. Então, partindo desse princípio, Jesus e política não se misturaram. Não. Ele fez questão de não misturar. Ele não fez se envolveu questão, com isso. eu creio. Agora, a religião que foi criada através dessa organização, né, ao entorno das ideias de Jesus, essa se envolveu com o Império Romano. Sim. Nem ela se envolveu, porque acho que 300 e poucos anos depois vem um imperador chamado Constantino. E o que acontecia naquela época de Nero, aqueles imperadores? Era algo que eles não tinham como controlar. O cristianismo. Sim. O cristianismo
começou a se espalhar de uma tal forma, e quem era, na realidade, as pessoas daquela época que aceitavam o cristianismo? Eram os pobres, as pessoas que tinham as suas necessidades, eram as pessoas perseguidas, que não tinham acesso, vamos dizer, no dia de hoje, né, dessa pobreza que nós nos encontramos na nossa nação, as pessoas não têm acesso, né, a alguns bens até básicos. Então esse povo, através da perseguição, porque eles eram perseguidos por essa situação, né, então eles que começou? Isso começou como se fosse uma onda, e isso foi desenvolvendo, e por outro lado o Império Romano em decadência, né, como um poder bélico, um poder conquistador. Então esse imperador, ele tem uma sacada. Pô, se esses caras, né, morrem nas arenas, né, não negam o Cristo a qual eles servem, então o que eu vou fazer? Na ideia talvez de Constantino foi essa: eu trago eles, ofereço eles a liberdade cristã, vocês vão poder, né, desenvolver o cristianismo, desde que esteja agora sobre um novo domínio, que era o domínio romano mesmo, do Império Romano. E aí é criada a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que temos até hoje. Agora, que é a mãe de todas as igrejas. Agora, o papel dessa igreja, durante esse tempo todo, vindo da Idade Média, né, a esse tempo contemporâneo, tudo isso, a gente vê sempre essa questão, sempre uma mistura da religião com a política. E a religião influenciando muito na política. Isso. E a política também influenciando na religião. Com certeza. Né? Agora, vem passando por esse tempo todo. A gente tem guerras, né? A gente tem domínios sendo, vamos dizer, patrocinados pela religião, pela Igreja Católica. A perseguição, né? Aqui, por exemplo, quando eles descobriram a América, né? O descobrimento da América, onde havia os índios, havia os incas, maias, astecas, e eles começaram a exercer um domínio, e esse domínio era patrocinado, vamos dizer assim, pela igreja, através do quê? A catequização e essas coisas. A escravidão. E a escravidão. Né? E você vê esse movimento como um movimento positivo ou como um movimento negativo da igreja, da religião e da igreja influenciando nessa descoberta? Eu vejo assim que sobre essa situação das nações, e isso, vamos dizer assim, desde lá da Palestina, desde o início do cristianismo, né? E depois, quando acontece essa situação desse império, né, vamos dizer assim, trazer os cristãos para debaixo das suas asas, né? Então dali já começa a haver uma imposição também de uma religião. Ou você segue isso aqui, ou senão você está fora, né? Então ele sai na realidade de um domínio e entra em outro domínio, e esse domínio ele se torna mais cruel, vamos dizer assim, porque a religião, por isso que muitas pessoas de fora, né, elas não compreendem, elas acham, e elas transferem isso para quem? Transferem para Deus, né? Elas transferem, como se isso fosse culpa de Deus. Como se isso fosse uma culpa de Deus. Mas é uma instituição, uma vontade humana. Por quê? Assim, quando Jesus, ele lá no final, ele já tinha morrido e ressuscitado, lá no livro de João, quem se interessar de ler os últimos capítulos do livro de João, você vai ver a conversa que Jesus tem com os seus discípulos, né? Então ali naquela conversa que ele tem com os seus discípulos, ele não cria nenhuma estrutura física. Jesus não criou a religião. Jesus não... Essas estruturas físicas que estão aí, vamos dizer assim, esses grandes impérios, esses templos, essas coisas todas, Jesus não criou. A ordem que Jesus deu foi assim: portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus enviou aqueles 12 homens com uma função de expandir o quê? O cristianismo. Na verdade, então, a igreja, o templo, eram as pessoas, eram os apóstolos, e depois os discípulos, e hoje nós. Não, aí depois, através do início da religião, aí sim ela começa a se misturar, ela começa
institucionalizar a religião, né? E cria um império, e cria outro império, que é o católico apostólico romano. Sim. Um exemplo, nós somos cristãos, eles também são cristãos, o católico é cristão. Sim. Só que nós não somos católicos apostólicos romanos, né? Católico porque é universal, né? Apostólico porque vem dos apóstolos, né? E romano porque na realidade é essa grande instituição da primeira igreja, mãe, ela começa em Roma. Agora, e os evangélicos, né? Os evangélicos, nós cremos assim que nós somos católicos, apostólicos, protestantes, cristão, né? O protestante. Não, o protestantismo vem com Lutero depois. Sim, aí na questão da reforma. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, um detalhe interessante aqui, que é o detalhe final. Então, passa por esse tempo todo, esse domínio, esse império, a gente já viu isso. Agora eu digo hoje, o que você me diz o seguinte: você concorda ou discorda dessa questão de presidentes estarem sempre buscando apoio de pastores e esse envolvimento de pastor A, pastor B, pastor C apoiando o presidente tal, e pastores indo para a televisão para falar de presidente ou de vereadores ou de deputado defendendo um e até defendendo partidos políticos? Você acha que esse envolvimento é bom para a igreja ou você vê como uma forma negativa? Eu não vou dizer nem negativa, porque eu creio que se perdeu a essência. Eu creio que a essência do cristianismo, na realidade, é outra. A essência do cristianismo é apresentar o quê? O Cristo. Levar as pessoas a esse conhecimento do Cristo. Então, o que acontece? Quando ela começa se envolver dentro dessa situação que você está falando, eu não sou a favor da forma que hoje essa abordagem é feita, ainda mais por nós sermos um país laico, não é? Onde as pessoas têm direito a se manifestar da maneira que ela bem entende e religiosamente, e cada um tem o seu divino, a sua divindade. E as pessoas até confundem. E as pessoas confundem isso. Isso que eu acho que o Estado é laico, que o Estado não tem direito de falar nada, mas é o contrário. A gente não tem direito de cercear o direito do outro. De cultuar a religião que ele quiser. Então hoje o que acontece? Eu tenho a minha fé, eu tento impor a minha fé, aquilo que eu acredito, e o que gera isso? Isso gera uma guerra. Isso gera uma guerra religiosa, na qual nós vivemos hoje, principalmente no nosso país, da falta de respeito para com aquele que, através da sua fé, ele pensa diferente de mim. Então, hoje, dentro desse contexto, né, nós vivemos isso muito forte. Então, por isso que eu não sou a favor dessa mistura. Eu acho que a igreja, eu entendo assim, que política e religião se discute sim. Você pode discutir política e religião. Agora você não pode misturar a política e a religião. Ou a política e Jesus, vamos dizer assim. Isso, e a política e os princípios do cristianismo. Tá bom, eu queria te agradecer, já que a gente está chegando no final do nosso tempinho aqui, que a gente tem um tempo cronometrado. Mas eu quero te agradecer, que foi uma primeira conversa que a gente teve, né? Queria agradecer ao missionário e a gente vai desenvolver mais assuntos para frente. Ele é um colunista também do jornal, vai estar sempre lançando uma coluna, né? E queria agradecer a você também que ficou assistindo o vídeo até o final, que a gente vai ter mais contatos como esse. Tá bom? Só me despedindo, esse é um assunto, qual a palavra que a gente pode usar? Complexo, né? Mas dá para discutir. Mas se dá para discutir. Amém? Obrigado. Valeu. Tchau.